E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, recebeu na manhã desta terça-feira senadores da base e da oposição para discutir a relação entre o Congresso e o Judiciário. Na ocasião, Fux fez agradecimentos ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, por manter o diálogo com a Corte nos últimos tempos. Em contrapartida, Pacheco apresentou ao ministro a proposta que prevê a criação de benefícios extras para a carreira de magistrados e do Ministério Público e destacou a busca pelo diálogo e harmonia que sua gestão e a do magistrado propõem. Foi um encontro muito amistoso, um símbolo da boa relação e da harmonia entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado da República. O presidente Luiz Fux fez um balanço da sua gestão à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal, já que ele chega agora nos próximos dias ao fim do seu mandato como presidente. Destacamos essa convivência sempre de muito diálogo entre as presidências do Senado e do Supremo Tribunal Federal e nos propusemos a manter esse diálogo permanente que eu considero fundamental para a democracia brasileira, desse respeito recíproco entre legislativo e judiciário. Fux também recebeu a viúva do indigenista Bruno Pereira. O encontro faz parte dos trabalhos do Observatório de Direitos Humanos do Judiciário, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2020. Abre esse giro com você, Zé. Como é que foi esse encontro hoje aí em Brasília? Olha, a Constituição fala, e é muito clara, sobre a harmonia entre os poderes. Esta harmonia pressupõe exatamente os limites de cada poder. O Augusto diz muito bem, numa linguagem simplificada, como é o seu estilo, inclusive de texto muito elogiado por aqui, de que o Judiciário deve julgar, o Congresso deve legislar e o Executivo executar, ou seja, fazer a execução do orçamento. Mas isso não está acontecendo. Até pessoas que não estão do lado do presidente Jair Bolsonaro estão mostrando e dizendo que o Supremo vem sim invadindo espaços na Praça dos Três Poderes. Eu fico preocupado quando reuniões assim acontecem e que ultrapassam esta harmonia. Harmonia não quer dizer adesão. Quando líderes assim tão poderosos se unem e fazem acordos, isso fica perigoso para a sociedade. Fragiliza a sociedade que depende exatamente desta interdependência e força de todos os poderes para fazer o balanço, para proteger a sociedade. Nós estamos ali diante de pessoas que se julgam. O Supremo Tribunal Federal é o responsável, tem a competência para julgar senadores. E existem vários senadores com capivaras lá, com processos a serem julgados, né? E o Supremo é julgado pelo Senado Federal. Então, o Supremo julga o Senado e o Senado julga o Supremo. Quando se faz esta harmonia de portas fechadas, ou esta harmonia de visitas, é para a gente ficar preocupado. Por exemplo, além desta fala, o Pacheco saiu dizendo que é inconstitucional uma emenda à Constituição. É que está em debate na Câmara dos Deputados uma mudança nessa relação. O deputado Felipe Rigoni quer que, pelo menos, o Congresso tenha a possibilidade de fazer a sustentação oral. Ou seja, fale os argumentos do Congresso na votação de uma determinada lei. Simples assim. O Congresso não tem essa oportunidade. Veja bem, uma lei, ela tem que ser aprovada primeiro nas comissões. São tantas comissões quantos assuntos pertinentes à lei existirem. Uma é tradicional, que é a de Constituição e Justiça, que vê a tecnicidade de redação, juridicidade e tal. Os outros temas, aprovar em cada uma. Depois plenário da Câmara. Aí depois Senado Federal. Também da mesma forma, comissões e Senado. Depois vai para a promulgação do presidente, a sanção do presidente da República. Se vetar, volta para o Congresso. E aí chega no Supremo um só. Diante de todo esse trabalho, ele considera a lei inconstitucional e suspende. Quer dizer, há um desequilíbrio forte. Então, o que o deputado Felipe Rigoni está querendo é a participação do Congresso numa sustentação oral. Já outras 22 emendas querem mudar esta relação de poder. Inclusive, uma de Domingos Sávio, que é um ex-tucano e agora PL, né, que quer que o Congresso dê a palavra final
sobre inconstitucionalidades de lei determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. É polêmico, sim, mas inconstitucional não. Não pode ser uma inconstitucionalidade uma emenda à Constituição. Não é cláusula pétrea, essas não podem ser mudadas, mas uma emenda constitucional não pode ser considerada inconstitucional. Então veja como esta relação não é bem dividida e não é franca e aberta e harmônica, como exige a Constituição, né? E aí, Fiuza, em 2 minutos e meio, suas impressões sobre esse café da manhã de hoje no Supremo Tribunal Federal. Fiuza. O Rodrigo Pacheco resumiu, né, o encontro amistoso. A gente sabe que esse jogo é amistoso. A gente sabe que isso é um jogo amistoso, que não vale nada. Por que a gente sabe isso? Porque o encontro hoje, o único encontro que faria sentido entre o Senado e o STF é para aferição, para revisão de atos que estão sob suspeita de ministros do STF. Acabamos de falar de um. Gilmar Mendes, ministro do STF, aconselha o Lula. Quem é que pode transigir com isso? Quem é que pode conviver com isso? Isso foi dito pelo Aloysio Mercadante. Isso não foi dito por um adversário político, isso foi dito pelo Aloysio Mercadante, que é lá o áulico do Lula. Então, isso tem que ser revisto, o Senado tem que rever. O Senado não tem que ir para um café da manhã de jogo amistoso, o Senado tem que fazer o seu papel constitucional, que é rever atos eventualmente abusivos ou inadequados do Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes, segundo o Aloysio Mercadante, está aconselhando um candidato a presidente. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que as Forças Armadas estão preparando uma ação contra o processo de segurança eleitoral. Isso foi dito em Marte, isso foi dito na Indonésia, isso foi dito na China ou isso foi dito em Brasília? Isso foi dito em Brasília. Já nem sei se foi em Brasília ou Boston, porque ele falou muito em Boston também, o Barroso, né? Agora, isso é uma acusação de golpe gravíssima. E quem tem que rever uma conduta desse tipo é esse aí que está na tela. É o presidente do Senado Federal, que, por sua vez, recebeu até de alguns senadores a proposição de convites, olha a urbanidade, né? Olha a gentileza, convites para que ministros do Supremo, inclusive o Barroso, sobre esta sua declaração, fossem ao parlamento dar explicações, convites que eles poderiam até recusar, mas o senador Rodrigo Pacheco não deixou passar um convite. Explicou por quê? Não explicou por quê. Então, este senador Rodrigo Pacheco, ele está usando o seu mandato para uma outra função aí que a gente não consegue entender direito qual é. Ele não dá fluência, ele não dá vazão aos pedidos e tem uma série de outras questões que têm que ser revistas. O inquérito do fim do mundo, das fake news, o parlamento tem a obrigação de ouvir o Supremo sobre um inquérito exorbitante desse tipo. O ministro Fachin fazendo provocações ao presidente da República, a mesma coisa. Então, é realmente mais um dado, Vitor, para a sociedade brasileira se sentir insegura diante dessas instituições aí. E quando ela vai caudalosamente às ruas protestar contra esse tipo de conduta, aí tem um outro elemento aí de afinidade, né, entre esses senadores e ministros do STF. Todos eles acham que povo na rua hoje é ato antidemocrático. Diga, Ana. É claro que o Fux fez agradecimentos, né? O Pacheco é o guarda-costa aí do STF, daqueles juízes que adoram cometer inconstitucionalidades que rasgam a nossa Constituição. Eles têm um guarda-costa aí potente que comanda, né, que está sentado na cadeira da presidência do Senado. E isso é muito importante para aqueles que se acham os donos do mundo, como alguns ministros acham. Alexandre de Moraes, na verdade todos eles, né? Dependendo da pauta, eles ignoram a Constituição porque sabem que tem a proteção exatamente do Rodrigo Pacheco, né? Muitas pessoas, o próprio senador Lazier Martins disse que queria criar, né, mais uma lei para proteger aí
o Brasil, porque a nossa Constituição fosse respeitada, mas nós já temos isso na nossa Constituição, no nosso sistema de freios e contrapesos, e é exatamente o Senado. Mais uma vez, né, aquilo que a gente comenta aqui, é o dia da marmota, aquele filme Feitiço do Tempo. Entra dia, entra semana, sai semana, nós continuamos falando do STF, dos desmandos do STF. Agora, pensem vocês, 2 dos 3 poderes vão tomar um café da vergonha, eu até diria, e o Pacheco disse da boa relação e da harmonia entre o judiciário e o legislativo. Realmente, ele está certo. Boa relação e harmonia, porque independência o legislativo não tem absolutamente nenhuma. Augusto. Olha, como se a gente, que somos aqui 5, né, a gente se reúne 3 e diz que está tudo bem, né? A gente se reuniu para mostrar que está tudo bem no programa, que nós todos nos amamos e tal, o que é verdade. E é o que fez o Senado. Ao excluir o Executivo, eles estão dizendo que está tudo bem entre o Senado, graças ao Rodrigo Pacheco, e o Supremo, contra o Executivo. Está claro o recado. Está claro, ou eles não sabem o que diz a Constituição, como lembramos todos aqui. A Constituição é clara, os poderes são iguais, independentes e devem conviver, deve ter um convívio harmônico entre si. E agora eles excluem o Executivo por quê? E por que eles se reuniram? O que está havendo? Essa turma fica indignada quando... ficou indignada quando promotores e juízes da Lava Jato trocaram mensagens. É muito comum, não há promotor e juiz na mesma comarca que não conversam entre si. Não existe. Eu tive um irmão promotor, conversava e até avisava ao juiz, vou pedir a absolvição por falta de provas, ou vou tentar a condenação por isso. Por que não? Aí estão reunidos réus e juízes. Isso sim é um encontro suspeito. São réus, como eu digo sempre, o Senado é formado por réus passados, presentes ou futuros. E no caso do Rodrigo Pacheco, a coisa é mais grave porque ele tem uma causa bilionária, ele defende a Vale, o escritório que ele tem defende a Vale, contra os que tiveram a vida destruída pela ruptura da barragem de Mariana. É uma causa bilionária. Então, esse encontro não tem nada de imoral. Para mim, é um encontro imoral.